acontecia isso, não é? Ela pedia-me os 2 euros por cliente. Às vezes, obviamente, eu tentava enganar, não é? Só atendia 1 ou 2, mas ela não trabalhava, então estava em casa e via as pessoas que eu atendia. Nós sempre tivemos esse hábito, na realidade, de dar parte do nosso ordenado em casa e tudo mais, e eu sempre achei bem, porque sempre foi a realidade em que eu vivi, embora os meus pais, lá está, nunca passaram dificuldades, eram pessoas estabilizadas. Sim, mas num início, tipo, sei lá, eu acho que os pais ajudam, não é? Tipo, a lançarem-se, ou pelo menos não dificultam o processo. Eu, por exemplo, eu não consigo imaginar os meus pais a fazerem isso comigo e com o meu irmão. Eu sempre criei muita mágoa por ver que alguns pais que passavam realmente dificuldades, eu via ajudar tanto os filhos. Eu via isso em clientes minhas, eu via isso em amigas minhas. E durante muito tempo foi algo que sempre me magoou muito. E acho que magoa sempre, é normal. Hoje em dia tento olhar para isso do lado positivo. Eu acho que não seria aquilo que sou hoje se tivesse uma ajuda. Sempre, ainda hoje, eu sou muito por mim. Não é que eu não tenha à minha volta pessoas que me ajudem, mas quem é minha amiga sabe, a Alexandra, a Doriana, a própria Dona, que é uma pessoa chegada a mim, sabe que eu tenho dificuldade em pedir ajuda aos outros. Ela não aceita. Eu tenho sempre aquela coisa de querer fazer tudo sozinha, não precisar de ninguém. E pronto, e sempre fui assim muito independente e pronto. Então cheguei realmente a um determinado ponto e os meus pais também não começaram a não gostar da invasão de privacidade, e até aí eu entendo. E então, eu também, como já tinha chegado àquela conclusão que eu estava a pagar para trabalhar, decidi arranjar um espaço fora e começar a trabalhar num salão. Entretanto, na altura, a minha irmã fazia unhas num espaço, elas estavam a precisar de uma menina, ela falou de mim e eu comecei lá a trabalhar. E era um espaço que tinha muitas clientes, éramos 4 a trabalhar e tinha muitas clientes. E eu em casa estava habituada ao meu tempo, ainda era muito verde, então lá realmente eu ganhei muita experiência, ensinaram muita coisa, não me dei muito tempo lá, nem me dei muito bem, no final acabei por sair um pouco de mal. Com a patroa ou com as colegas? Com os donos, sim. Não gostava da forma como tratavam as funcionárias, eram capazes de nos chamar a atenção em frente à cliente, tinham atitudes que eu não gostava, então eu decidi sair, até porque na altura eu tinha conhecido o pai do meu filho, o pai do Francisco, na altura que eu comecei a trabalhar em casa. Depois fui para esse salão trabalhar e ele, nessa altura que eu já estava mal nesse espaço, ele ficou sem recepcionista. Então surgiu a possibilidade de eu ir para lá como recepcionista e a ideia inicial era eu... se calhar o micro está um bocado baixo. A ideia inicial era eu estar lá como recepcionista e arranjar uma loja dentro do centro comercial na altura que ele tinha a lojinha dele, para mim, porque as rendas eram baixinhas, e era ótimo para eu começar. Só que o que é que eu fiz? Eu deixei-me de estar na minha zona de conforto, eu vivia com ele, trabalhávamos juntos, e deixei-me ficar, acabei por nunca abrir um espaço para mim, e a minha relação com o pai do meu filho foi assim, tipo, muito rápida. Eu conheci, passado uma semana estava a namorar, passado um mês estava junta, foi assim tudo muito repentino, também era muito nova e confesso que sempre tive aquela necessidade de sair de casa. Hoje em dia eu acho que consigo ser consciente e perceber que na altura aquilo também foi uma escapatória para mim. Não é que eu não gostasse dele, mas hoje eu consigo perceber que não era amor. O amor que eu tinha por ele era meramente um amor por admiração. E até hoje eu digo a toda a gente que eu admiro o pai do meu filho. E faz parte do meu percurso. Calma, Marta. Tão linda. E foi um amor por admiração, admirava muito tudo aquilo que ele tinha conseguido, tudo aquilo que ele tinha conquistado sozinho, e via nele uma inspiração também. Então, e foi uma escapatória para eu sair de casa. E na altura, quando as coisas não começaram a não correr bem, eu já estava grávida, eu estava com 2 meses de gravidez. E foi nessa altura que a gente se separou e que eu voltei para o meu pior pesadelo, que foi para a casa dos meus pais. Não é que os meus pais fossem pessoas más, atenção, não quero passar de toda essa imagem. Sim. São diferentes. Mas eu não me dava a morar ali. Eu não me dava bem ali, mas tive que voltar porque não tinha outra opção. Estava grávida e não tinha condições, até porque eu trabalhava com o pai do meu filho
E na altura, quando a gente também estávamos para nos separar, eu já tinha começado a comprar umas roupinhas. Na altura já tinha uma lojinha online no Facebook de roupa, sabias disso? Não. Chamava-se Ragazza Donna, para tu veres. Como é que é? Ragazza. Ragazza Donna era o nome na altura. Só que eu não tinha a visibilidade, né, que eu tinha hoje em dia. Então eu ainda pouco bem. vendia ou nada, deixava que as pessoas me ficassem a dever, ou seja, saía no prejuízo. E na altura estava grávida, fotografava grávida, pronto, safei-me enquanto eu podia, como eu podia. Mas pronto, e depois paramos, eu fui para os meus pais, e na altura recordo-me como se fosse hoje, e tenho muito essa imagem, e falo muito isso às minhas alunas quando eu lhes falo do meu percurso, de nesse momento eu só pensava assim, eu nunca mais vou ser ninguém. Porque eu sempre fui aquela Marta que idealizei tudo na minha vida. Toda a minha vida estava idealizada na minha cabeça. Eu só ia ser mãe quando eu tivesse a minha vida estabilizada. Eu queria ter a minha loja. Eu queria primeiro as minhas coisas, não é? E foi tudo o inverso. E pronto. Fui, entretanto, o Francisco, quando tinha 4 meses de gravidez, já tinha deixado, inclusive, a amamentação. O Francisco é muito caro, né? Sai à mãe. Então o leite dele era o mais caro da farmácia. Eu tinha imensas despesas sozinha, tinha que dar dinheiro para casa. E na altura estava sem trabalho, tive que arranjar um trabalho. Para onde é que eu fui? Para o tal salão que eu me dei mal. E conversei com os donos e eles deixaram-me regressar, porque na altura eu não tinha feito nada de mal. E abriram umas portas novamente e eu fui para lá trabalhar. A intenção era ficar num part-time, mas rapidamente passei um full-time porque eu precisava de dinheiro. Uhum. E só que eu mal vi ao meu filho tinha 4 meses, eu mal vi ao meu filho. Mano, és linda. Minuto de silêncio. Silêncio não, que ninguém morreu. Estamos bem na vivas. Na altura eu tinha muitas despesas, tinha que dar dinheiro para casa, tinha que comprar as coisas para o meu filho, tinha que pagar uma ama, porque a minha mãe também não ficava com o meu filho. Então eu optei por ir trabalhar para a noite. E foi aí que eu conheci o meu ex-companheiro. Que apesar de... Eu sei que toda a gente falou nele na caixa e eu não queria falar nele, mas... É como vos disse, há coisas que são inevitáveis, pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa história, do nosso percurso e não tem como não falar nelas, não é? E apesar da forma que as coisas terminaram, eu ainda hoje continuo a dizer às minhas alunas que é uma pessoa que eu... Tu és grata? Sou grata. Deixa-te-me arrepiar toda. Por isso é que eu não... Vou eu buscar o papel higiênico. Por isso é que quando as pessoas vêm com alguma coisa a tentar apontar à Marta, eu fervo, porque ninguém imagina. A opção foi nunca deixar o meu filho e nunca deixei. E faria tudo o que eu fiz até hoje. Não me arrependo de nada que eu fiz até hoje, por tudo que eu passei, tudo aquilo que eu fiz fez de mim a mulher que eu sou. E eu acho que as pessoas gostam de mim porque eu transmito a verdade. E nós todos somos humanos. Nós todos erramos. Eu costumo dizer que eu não posso ser eu a 100% na internet. Porque as pessoas julgam-nos de tudo. As pessoas podem ver uma árvore cheia de frutos bons que se tiver uma podre, vão sempre apontar para o podre. Independentemente das tuas qualidades, das coisas boas que tu faças e do quão boa tu sejas. E eu acho que já me habituei a isso, não estou completamente à vontade, inclusive estou a tocar no assunto, porque realmente é uma coisa que não me afeta. Eu aprendi a lidar com as críticas, inclusive digo muitas vezes, eu cresci com críticas, porque eu já cheguei a receber clientes no meu espaço que vinham e diziam, olha, eu conheci-te num jantar ou num café, estavam a falar mal de ti, comecei-te a seguir e olha, comecei a gostar de ti. O que é que eu digo a essas pessoas? Obrigada. Eu não tinha o meu nome, eu costumava dizer, eu não pus o meu nome na montra à toa. Foi para cada vez que as pessoas falassem de mim, ao menos ajudavam-me. E é assim que tem sido até hoje. Até quem me critica na internet acaba por me ajudar. São os teus maiores fãs, na realidade. O que me importa a mim é ter a minha vida estável para conseguir continuar a dar uma vida estável ao meu filho. Porque eu nunca mais quero voltar àquela condição. E àquele momento.
E como eu estava a dizer, é uma pessoa que eu tenho muita gratidão, apesar de tudo o que E eu lembro-me da Marta, nós ainda na tua loja antiga, onde começaste a atender, eu lembro perfeitamente, tipo, eu fui atendida por ti e na altura ele tinha tido um acidente grave ou caraças. Esta mulher, tipo, cheia de trabalho, porque ela geria aquela loja, geria o espaço e tipo, era super profissional, mas eu entrei na fase em que ela estava, sabes, aquela pessoa que é mesmo preocupada e quer tipo tudo ao pormenor para ajudar a pessoa e para lhe dar o máximo conforto. Ela estava ali, só que estava focada no trabalho, mas a ver as horas para chegar a horas à visita, porque ele estava no hospital, para ela levar tudo que ele precisasse e assim. Por isso a Marta também é aquela mulher que quem está com ela quer dar tudo e não consegue ver ninguém mal, tipo, ela faz tudo pela pessoa. Por isso não podem dizer uma coisa da Marta, é que ela é ingrata ou que ela é má quando saem da vida dela, porque quando uma pessoa sai das nossas vidas, tendem muito a dizer os podres, o mal e assim, mas esquecem-se muito do que é que fizeram, não é? Pela pessoa. As pessoas quando falam de nós, falam mais delas do que de nós. Exatamente. E é assim, obviamente que eu passei por coisas más, mas também passei por coisas boas. Foram 7 anos da minha vida, como é óbvio. E foi uma pessoa que me fez mal e me fez bem. Assim como eu também cometi os meus erros, como qualquer pessoa. Acho que quando uma relação não funciona, a culpa não é só de um. Uhum. A culpa é dos dois. Eu hoje em dia consigo ter maturidade para perceber que essa pessoa não teve uma infância fácil, que essa pessoa tinha os traumas, os medos dele, e que se calhar isso afetou a nossa relação, assim como eu também os tinha. Eu tenho traumas, eu agora consigo perceber que eu tenho traumas, tenho crenças limitantes, inclusive cheguei a falar com a Alexandra, que vou começar a ter... Eu já tinha dito isso há muito tempo. A ter acompanhamento e a fazer terapia, porque sim, realmente são coisas que acabam por afetar a nossa vida. Quantos casais tu conheces que se amam, mas que não funcionam, e é muitas vezes por essas razões. E não é falta de amor nem nada, é simplesmente a pessoa tem tantos bloqueios, tanta coisa que não consegue andar para a frente. Exatamente. Por mais que goste, por mais que tudo, não... Eu apercebi-me disso, honestamente, na minha nesta recente relação. Que realmente eu comecei a perceber-me que eu própria tinha esses traumas e cometia esses erros com essa pessoa. Até que, pronto, comecei a perceber que, não, Marta, tu precisas de tratar, não é? Sim. Tratar esse medo, essa terapia, insegurança, porque assim, eu efetivamente sei que eu passo uma imagem muito segura na internet, muito... Confiante, assim, mas por trás de uma câmara todos somos humanos. Sim. E temos os nossos medos. Eu acho que o meu medo vem desde criança. E pronto, está tudo certo. A gente só tem que assumir e mudar isso, tentar mudar. E hoje em dia tenho uma pessoa que costumo dizer que ele desperta o melhor de mim e compreende-me, aceita-me e ajuda-me bastante a ser uma pessoa melhor todos os dias. E foi o universo que meteu na tua vida, eu acho. E pronto, é isso. Já estávamos a falar, é então, muito homenzinha.